Jovial e Joviana, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Converso. Você é o nosso convidado muito especial. Eu sou a Carol Herman e vem com a gente nesse episódio 8. Como você já sabe, pode mandar as suas dúvidas, suas dicas, seus conselhos, críticas construtivas e principalmente as perguntas que vocês tiverem, tanto no nosso e-mail, podcastconverso@gmail.com, e também estamos nas redes sociais. Nos procure lá no Instagram, @podcastconverso. E, como vocês já sabem, o nosso episódio vai pro ar tanto no podcast como também no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, fique atento aos episódios que são lançados e, se inscrevendo, você recebe lá uma notificação assim que o episódio for lançado. Então, não fique de fora, fique ligado, porque os nossos episódios estão muito interessantes. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma querida, que sabe muito e vai me ensinar muito aqui hoje. Rosana, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Se apresente, por favor. Bom, estou muito feliz de estar aqui no podcast Converso. É um prazer bem grande, né? Meu nome é Rosana, eu sou psicóloga. E temos um tema muito interessante para tratarmos hoje aqui, né? Isso aí. Para quem não sabe, a Rosana, ela é esposa do nosso pastor distrital, esposa do pastor Everett e mãe de duas pequenas que são maravilhosas, a Laura e a Ellen, que são paixõezinhas. Elas são muito lindas demais. Que Deus abençoe vocês, Rosana. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouquinho, o nosso tema é diferenças conjugais. Então, nós já vimos em lições anteriores sobre o casamento, nós já vimos sobre a solteirice, nós já vimos sobre as diferenças que podem ter ali dentro do casal, porque são pessoas diferentes, né? Um homem e uma mulher com as suas qualidades, suas características e personalidades. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças que podem acontecer com o ser humano mesmo, no geral, e como essas diferenças também influenciam na nossa sexualidade, né, Rosana? E isso é muito importante a gente entender, para a gente também saber quais rumos, quais caminhos seguir sobre a nossa sexualidade e entender também sobre o outro. A lição, inclusive, começa determinando e definindo, conceituando alguns termos, né? A gente vai ver termos como, por exemplo, sexo biológico. E, Rosana, me ajude aqui. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija. Então, nós temos o termo de sexo biológico, que é basicamente o sexo definido entre homem ou mulher. É isso? Ok. É definido pelos próprios órgãos sexuais. Né? E aparência também física, né? De características sexuais femininas e masculinas. Perfeito. Mas a gente tem também... entretanto, todavia, porém aí, né, algumas pessoas que são seres, nascem intersexuais, como, por exemplo, aquelas pessoas que nós conhecemos, hermafroditas. Não são muitas, nem sempre isso acontece, mas existem pessoas dessa forma também, né, Rosana? Sim. Então, esse é o conceito de sexo biológico. Nós temos também o conceito de papel de gênero, que é o comportamento que as pessoas definem para cada sexo biológico, né? Ou seja, uma mulher, ela vai ser mãe, né? Uma mãe vai cuidar da casa. Vai cuidar da casa. O homem é o protetor, o provedor. Então, seriam mais ou menos os papéis que a sociedade estabelece aí para cada sexo, né? Perfeito. E por último, nós temos então o conceito também de identidade de gênero, que é um pouco diferente desses outros dois que nós falamos aqui agora. A identidade de gênero é a maneira como o indivíduo se vê, né? Dentro desses papéis. Exatamente. Ou seja, eu não me identifico, eu tenho um corpo biológico de mulher, porém eu não me identifico com as atividades do meu gênero. Eu me identifico mais com um outro gênero, então eu tenho uma identidade de outro gênero. Eu me vejo de outra forma. Eu me vejo de outra forma. Perfeito. Então, para começar esse nosso assunto, essa nossa conversa,
Precisamos, então, definir esses conceitos, esses termos, até para nortear aqui o nosso tema. Hoje, especificamente, e até por uma questão bíblica, uma questão teológica, de plano de Deus para nós e em relação à nossa sexualidade, nós não vamos focar em identidade de gênero. Nós não vamos focar em como nós nos vemos, mas como Deus nos vê, né? Basicamente vai ser isso. Sim. Como a gente vai focar no sexo biológico e no papel dos gêneros que nós temos aí, masculino e feminino. Certo, Rosana? Certo. Então esse é o nosso tema principal aqui. Nós não vamos conversar e não vamos nos aprofundar no tema da identidade de gênero. Muito pelo contrário, vamos manter aqui esses conceitos, esses dois outros conceitos, e não da identidade de gênero. Certo? Sim, certo. Então, nesse estudo nós vamos aprender um pouco sobre o papel de cada gênero. Inclusive, a própria lição vem separando, em alguns dias ali da lição, vem separando a feminilidade e a masculinidade bíblica, né? Rosana, Sim. existe um gênero feminino que é bíblico, e a Bíblia vai tratar sobre isso, né? Vai falar sobre esse gênero também. E vai comentar um pouco sobre o reflexo da identidade de Deus também, né? Como Deus se reflete dentro da feminilidade. Como que a gente pode tratar sobre esse assunto, Rosana? A Rosana, que é a nossa psicóloga aqui, vai nos ajudar muito a entender. É interessante, Carol, que Deus, ele criou o homem e criou a mulher, né? E aí a gente vai ver agora um pouquinho durante o estudo da lição que tanto o homem tem algumas características de Deus, né? É como se Deus pegasse um pouquinho dele, colocasse no homem, um pouquinho dele, colocasse na mulher, né? A gente vai enxergar isso um pouquinho melhor aqui. E Deus, ele se reflete na figura feminina e na figura masculina. Agora, quando ambos estão juntos, eles refletem ainda melhor a Deus, né? Como um todo, né? Deus como um todo. Exatamente. E quando Deus fala aí dessa parte feminina, ele usa muito a figura materna, né? A figura de uma mãe que está para dar à luz e como ela sofre ali para dar à luz. Deus também sofre por cada um de nós. Depois, ali na lição, vai trabalhar um pouquinho também as características maternas, até nos próprios animais, né? Como a águia, por exemplo, ela ensina os seus filhotes a voar, assim Deus também cuida do ser humano. E também fala ali de uma ursa, né, que é separada dos filhotes, como ela fica furiosa. Então, é bem interessante que Deus utiliza muito essa figura materna para descrever o seu relacionamento conosco, com seres humanos, né? Então, entrando aí numa questão que muitas vezes, Carol, a identidade feminina, digamos assim, né, esteve em muitos momentos desprezada, né? Foi denegrida, digamos assim, a imagem da mulher. E esse não é o plano de Deus, ao ponto que você pode ver como Deus, ele realça aí a figura da mulher em vários desses textos. Mas também não é a vontade de Deus que exista, por exemplo, o feminismo. Uma superioridade, Uma né? superioridade da mulher. Não, né? A mulher e o homem, eles estão como iguais, como complementares, né? E também existe um capítulo da Bíblia que fala muito sobre a mulher, né? Inclusive, eu estava abrindo ele aqui, dando uma olhadinha, que é lá em Provérbios 31, que vai falar sobre a mulher virtuosa, né? Sobre várias características da mulher ali, e como Deus olha para nós mulheres e encontra essas características em nós. Sim. Eu acho muito bonito esses textos aqui, que é justamente como se Deus estivesse olhando para nós e falando: olha, eu criei você para que você fosse assim amável, que você tivesse essas responsabilidades, que você fosse uma mulher sábia, que desse bons conselhos, que tivesse ali, pudesse ajudar os outros, né? E é muito legal ver que Deus olha para nós e tem esse
esse olhar muito, muito fino em encontrar essas características em nós mulheres, né? Sim. E essa mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher muito empreendedora, né? Ela empreende, ela cuida das finanças, ela tem iniciativa, é corajosa, né? Ela é, inclusive, trabalhadora, porque vai falar aqui que ela de noite se levanta, dá mantimento para sua casa, lá no verso 15, Sim. dá tarefa às suas servas, então ela é atenta a tudo, ela é preocupada, né, também com o cuidado dos outros, com o bem-estar dos outros, né? Sim. Muito legal esse capítulo que vai falar sobre a mulher e, principalmente, vai tocar aqui no assunto sobre o papel da mulher dentro do casamento em relação ao seu marido também, né? Sim. No quesito de fornecer a ele também essa mesma amabilidade, esse carinho que ela deve ter com as outras pessoas, mas também dentro de casa ela deve ter com o seu marido, com seus filhos, né? Dentro do seu relacionamento ali de casal, o seu relacionamento conjugal. E é interessante que você vê ali nessas características, né, da mulher virtuosa, que ela não é uma mulher fraca, né, nem independente, sem atitude, uma coitada. Né? Como algumas vezes é colocada, a gente vai ver mais pra frente, a questão da submissão. Não, ela é uma mulher que tem iniciativa, que tem ideias, né? Tem sabedoria. Tem seus posicionamentos. Exatamente. Então é bem, bem bacana essa passagem aí. E, na verdade, é interessante que é um capítulo todo, não é só alguns versinhos. Não é pouquinho, né? Não é pouquinho. Existe um capítulo bem grande aqui para falar sobre as qualidades da mulher. A gente vê como é também do interesse de Deus falar sobre a mulher, né? A gente vê várias histórias na Bíblia e até a cultura antigamente, em alguns países ainda é enraizada essa cultura da mulher como inferior, né? Sim. Essa inferiorização da mulher, como se a mulher ela sempre precisa estar por baixo, né? O homem sempre precisa sobressair a ela. Então a gente vê aqui um capítulo falando basicamente o contrário, né? Que a mulher também tem a sua posição, a mulher também é importante para Deus e ela deve ser respeitada, não porque ela é mulher, mas porque ela é um ser humano criado por Deus, da mesma forma que os homens são. Exato, né? Exatamente. Isso é muito legal. E assim, olha o cuidado de Deus de deixar isso na Bíblia numa época que a mulher não era olhada. Né? Já antigamente ele já estava falando Exatamente. Isso, né? Então, assim, é um cuidado especial de deixar claro a importância que a mulher tem para Deus nesse projeto, nesse plano, quando ele criou o homem e a mulher, né? E a importância que nós, mulheres, né, e as outras mulheres que estarão assistindo, temos para Deus, mesmo nesse mundo que nós vivemos, talvez para ser um padrão, né? Nem menos que isso, nem mais que isso, né? No sentido de não ser autossuficiente, mas também não ser inferiorizado. Exato, perfeito. Então a gente tem um equilíbrio divino aqui, né? Então, nós mulheres não somos nem mais importantes, nem menos importantes do que os homens. Muito pelo contrário. Nós temos o mesmo grau de importância, né? Exatamente. Assim como eles. E a gente vai ver aqui, a lição vai trazer também um pouco sobre a comparação da mulher em relação a Deus também. As mulheres têm essa característica da amabilidade, do amor, né? Inclusive, a lição vai comparar o amor de mãe da mesma forma que é o amor de Deus, né? Aquele amor que cuida, aquele amor que se preocupa, que vai atrás, aquele amor que é imenso, né? Que ultrapassa barreiras aí e faz essa comparação do amor de mãe com o amor de Deus. Rosana, como que você vê essa questão até da própria imagem feminina em comparação também à forma que Deus nos trata, que Deus nos vê? É interessante porque é diferente o amor de pai, depois a gente vai falar um pouquinho do amor de pai, né? E o amor de mãe, né? E a mãe, ela muitas vezes, a gente até às vezes brinca, né? Que a mãe, ela tira da boca para dar para os filhos e o pai tira da boca dos filhos para comer. Não que o pai não dê para os filhos, mas a mãe,
para ela, em primeiro lugar, estão os filhos, né? E para o pai, ele se preocupa sim, mas é um afeto, um amor diferente. Né? E a mãe, ela sempre está disposta até a dar a vida pelo filho, que foi o que Cristo fez. Né? Então, por que é interessante nós vermos que algumas características de Deus em relação à mulher, em relação à mãe, porque se você pegar elas e mais aquelas que ele comenta em relação ao homem, você vai poder compreender melhor o caráter de Deus, né? Que tem tanto algumas características femininas, né? Quanto algumas masculinas. Muito bem. Então, isso é bacana. E em contrapartida, nós também temos, então, as características masculinas, né? A lição vai falar um pouco sobre isso também, né? Então, Deus na Bíblia vai usar o tema do homem como pai, filho, irmão ou marido, né? Então, tem várias facetas do homem aí também e suas formas de se relacionar, suas formas de se portar. E até mesmo como Deus nos trata, como Deus tem também essas características masculinas em relação ao seu povo, né? E os traços desse caráter mais parecido e mais presente nos homens, a bravura, a força, a firmeza, né? Também estão entrelaçados com o gênero masculino, mas são características do nosso Deus também. Né? Aí você vê que Deus, ele é amável, tem aquelas características que nós comentamos femininas, mas ele também é firme, né? Como é a figura de um homem. E aí vem a beleza de ter um homem e uma mulher dentro da casa, que são as figuras que representam a Deus para os filhos, né? Como exemplos para os filhos, né? E é interessante, também muito importante, nós entendermos esses papéis tanto do homem quanto da mulher, para que nós possamos exemplificar isso muito bem para os nossos filhos. E para que eles também entendam o amor de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos exemplos. E é muito mais fácil para as crianças, principalmente, aprender com os exemplos do que com a palavra falada, do que com uma puxada de orelha. É muito mais fácil para ela aprender vendo o que os pais estão fazendo, do que lendo por aí, aprendendo na escola, ouvindo alguém corrigindo ela. É muito mais fácil aprender com os exemplos. E verdade. Quando a gente tem daí essas características que Deus nos deu, masculinas e femininas, elas entendem também um pouco do caráter de Deus, né, Rosana? Verdade. E é interessante, pensando nessa questão da família, que Deus, ele estabeleceu algumas características da mulher dentro do lar e do homem, né? Que nós podemos ver ali em Efésios 5. E aí, muitas vezes, Carol, algumas pessoas leem só um pedacinho. Esse é o grande problema, né? E se atentam só a esse pedacinho e não ao todo, né? O que Deus quis dizer com o todo. Sobre o papel da mulher, a submissão da mulher, o papel do homem, que é o cabeça da família. Então, como isso a gente poderia trabalhar com isso, né? Seria algo interessante nós conversarmos aí, refletirmos. Eu vou até aproveitar aqui, Rosana, para ler esses versos, para que você aí de casa também esteja entendendo sobre o que estamos falando aqui. Lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, diz assim: inclusive são conselhos para o marido e para a mulher dentro de um lar, ali dentro de uma família e num casamento. Começa dizendo assim: as mulheres, então, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E esse é justamente o verso que a gente comentou aqui, que é muito usado, né? Para que seja embasado o pensamento de que as mulheres são inferiores, né? Mas o capítulo continua dizendo: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Olha só como... apesar de estarem falando aqui de papéis dos seres humanos, do homem e da mulher, há a comparação também com Cristo, né? Sim. Como estamos atrelados nas nossas características ao nosso Deus também, sendo este mesmo Salvador do corpo. E no verso 24 continua dizendo: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. E aí começa a parte dos maridos.
Então, maridos, amem a vossa mulher, tendo-a, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a gente vê aqui mais uma vez uma comparação, né? Marido, ame a sua mulher da mesma forma como Cristo amou a sua igreja e deu a vida pelo seu povo, né? Sim. Então, existe uma atribuição aí às mulheres para que sejam companheiras, para que sejam parceiras dos seus maridos, mas os maridos também devem amar a sua mulher de forma que possam dar a vida por elas também, né? Exatamente. Então não existe uma divisão aí, não existe um maior que o outro, na verdade é uma igualdade. Sim. A gente está falando sobre os papéis de cada um, porque naturalmente cada um tem o seu papel, mas que não são papéis melhores ou piores em relação um ao outro aí, né, Rosana? Sim. É interessante que termina falando esse trecho, né? Termina falando que as mulheres respeitem os seus maridos. E é interessante que Deus não pede para que as mulheres amem seus maridos, mas que respeitem. Por quê? Porque o homem, ele se sente amado quando ele é respeitado. E a mulher, Deus pede que os homens a amem, né? Porque a mulher, ela precisa de muito mais afeto, né? A mulher, ela é muito mais sensível à questão afetuosa que o homem, né? Então, isso é bem interessante como é colocado aí, né? Muito bem. Claramente aqui a Bíblia vai dizer, né? Que os maridos não devem dominar as suas mulheres, então eles não devem se sentir superiores, eles não devem se sentir donos de suas mulheres, né? E assim, querer de alguma forma obrigá-las a fazer alguma coisa, ou se sentirem no direito de forçá-las a fazer algo. Muito pelo contrário. Mas que as mulheres devem serem submissas, mas uma submissão mútua. Né? Não é só a mulher que deve ser submissa ao seu marido, mas o seu marido também deve ser submisso à sua mulher, já que eles estão em pé de igualdade, né, Rosana? Sim. No verso anterior, no verso 22, fala, né, da submissão mútua. É exatamente um verso antes de falar que as esposas se submetam ao seu marido, né? Exatamente. No verso 21 vai falar, sujeitando-vos uns aos outros verso 21, não 22. No temor de Cristo, né? Isso. Tendo como base o amor de Cristo, né? Então, vocês amam a Cristo, então amem um ao outro também, da mesma forma que Cristo os ama, e como vocês amam ao nosso Deus, né? Então, não existe alguém ali um papel que é melhor ou mais importante que o outro, muito pelo contrário. Esse amor, ele deve ser mútuo, em igualdade, e deve ser demonstrado também em igualdade, né? E Carol, agora me veio um pensamento aqui. Por que será que hoje existe tanto feminismo, né? Por que há esse desequilíbrio ou esse pensamento tão extremo hoje, né? Será que isso não foi provocado também pela sufocação, por colocar a mulher como inferior? Então as mulheres, para sair disso, terminaram indo para um outro extremo, né? Então, infelizmente, são dois extremos, não é o equilíbrio, né? E o ideal é o equilíbrio. Mas é algo interessante a se pensar, né? Por que surgiu isso agora? Será que não foi algo até provocado pela própria forma de se tratar esse assunto? E a Bíblia vai falar que os maridos, eles devem conduzir a família pelo amor e não por outro motivo, né? De outra forma. Pelo contrário, eles devem, sendo ali a cabeça da família, né? Sendo o provedor, sendo o responsável ali por cuidar da sua família. Mas isso tudo deve ser pautado no amor. Né? E eu acho muito bonito aquele verso que fala sobre a servidão, né? Então, se vocês querem ser os primeiros, então sirvam. Sirvam primeiro e vocês vão ser recompensados por isso. Né? E vocês serão lembrados por isso. Então, se você quer ser importante, primeiro sirva ao outro. E aí, naturalmente, as pessoas vão começar a te respeitar, a entender também e ver o seu papel dentro da sociedade, da família. E você como indivíduo também que se presta a servir aos outros por amor. Isso é muito importante. Porque quando a gente
nos compara e sendo filhos à imagem e semelhança do nosso Deus, nós precisamos servir aos outros também. E dentro da nossa família não é diferente. O marido deve servir a mulher e a mulher deve servir ao marido. Sim. Né? Então, se vocês querem ser importantes, sirvam primeiramente. Né? E começando sempre dentro da nossa família, né? E depois para fora. Né? Sendo o exemplo dentro de casa. Sim. Tendo esse exemplo dentro de casa. E aí isso naturalmente ultrapassa os limites das portas da nossa casa, das paredes, Sim. né? Acaba alcançando outras pessoas e abençoando outras pessoas também. Existem algumas citações também de amor e de cuidado de um pai que compara as ações de Deus, né? Então nós vemos dali, falando um pouquinho sobre a masculinidade, ações dos homens, dos pais, comparado também a como Deus nos vê, né? Ele Sim. sendo nosso pai. É interessante isso, né? Que o amor de Deus, o amor de Cristo claramente é o modelo masculino que deve ser seguido. Então, os pais, eles devem ser amorosos. Esse papel não deve ser só da mãe. Muito pelo contrário. Assim como Deus nos ama e é o nosso pai, deve ser também... deve ser levado em consideração pelos pais, pelos Sim. homens também, que sejam amorosos, assim como Deus é conosco. Exatamente. Né? Isso aí. A Bíblia vai destacar também homem e mulher em suas características. Então, a gente viu aqui um pouquinho agora justamente sobre isso, né? Sim. Cada um tem as suas características, mas... Sim? Não, e a unidade dessas características femininas e masculinas, né? Revelam melhor quem é Deus. Né? Deus se revela como um bom homem e uma boa mulher, né? Quem sabe, assim, a gente pode ter uma compreensão melhor da imagem de Deus, porque o verso desta semana, né, é que Deus fez homem e mulher, a sua imagem, né? A sua imagem e semelhança. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, né? Rosana, mas e quando existem alguns desvios de padrão de identidade divina? E quando eu falo desvio de padrão, entenda como aquelas pessoas que não se sentem à vontade de acordo com o seu papel biológico e também não se sentem à vontade com o seu sexo biológico. A psicologia vai falar um pouco sobre isso, né, Rosana? E você, como a nossa entendedora aqui, pode falar muito melhor do que eu. Como que a gente pode entender essas questões? Falando um pouco sobre o homossexualismo, o transgênero, né, que a gente tem ouvido tanto ultimamente, como que a gente pode entender isso? Carol, não se tem assim uma explicação única, né, para esse tipo de questões, e na verdade hoje já nem se estuda muito mais sobre isso, porque se compreende que isso não é uma doença, porque quando nós temos uma doença, dá para tratar. Dá para tratar, curar e encontrar remédios e tentar entender os porquês, mas hoje não se procura mais entender o porquê. Desde 1973 não se compreende mais a homossexualidade e todas essas outras questões relacionadas à identidade de gênero como uma doença, né? Então, a partir disso, se tem assim algumas pequenas possíveis explicações, né, que seriam relacionadas à parte biológica, né, desde a gestação, teria alguma questão hormonal ali no corpo da mãe e que passa ao feto, né, ao bebê, então de repente explicaria melhor essas questões quando muitas vezes já vem desde a infância, né? Desde bem pequenininho, uma criança homossexual, etc. Mas também existem explicações, né, ambientais, de situações que aconteceram na vida daquela pessoa. Então, tem questões biológicas, tem questões genéticas, né, de um padrão genético. Muitas vezes foram investigados gêmeos, né, e se percebe tendências parecidas ainda que não tenham sido criados no mesmo ambiente. Então, de repente, sejam aí um pouco das explicações. O que acontece é que,
desde que Deus criou o ser humano, todos nós temos aí questões que se desenvolveram por conta da entrada do pecado. Então, nós temos, por exemplo, Carol, algumas pessoas elas têm tendência à bebida alcoólica, né, ao alcoolismo. Então, uma vez que a pessoa ela tem uma tendência ao alcoolismo, se ela entra em contato com álcool, ela vai, de repente, se tornar um alcoólatra. Uhum. Como nós entendemos, Deus criou homem e mulher, porém, com tantos anos já de um mundo com pecado, pode ser que tenham questões, né, que não sejam apenas a escolha da pessoa, ela já nasceu com uma tendência. Uhum. Agora, como ela vai fazer com isso, né, como que a igreja, vamos pensar aqui nós como igreja, como nós vamos tratar essas pessoas. De repente é interessante nós pensarmos nisso, como tratá-las. Porque assim, na Bíblia está muito claro como Deus vê a homossexualidade, né? Por exemplo, em Levíticos 18, 22, chama a homossexualidade de abominação, né? Agora, e se a pessoa nasceu com isso? Né? Bom, como lutar contra, então, né? Como lutar contra isso? Será que Deus não entende que a pessoa nasceu assim? Mas, de repente, existam outras questões também em cada um de nós que a gente precisa lutar contra toda a vida, né? De repente, você é uma pessoa muito orgulhosa, muito egoísta. Algumas pessoas elas são mais egoístas que outras. Né? A gente pode ver isso entre crianças, por exemplo. Existe criança que compartilha muito bem seus brinquedinhos. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele foi filho único até os 5 anos. Mas ele era tão altruísta que a gente ficava impressionado. Compartilhava tão bem os brinquedinhos, as o que não é muito dele, comum, o né? que não é comum. Então, existem pessoas, sim, que têm mais dificuldades para lidar com algumas questões de caráter. E, de repente, pessoas que nascem com esse tipo de tendência homossexual, por exemplo, talvez ela, ao se dar conta, né, do plano de Deus, que o plano de Deus não é esse, porque ele criou homem e mulher, e homem e mulher se completam e podem formar uma nova vida, e podem demonstrar melhor o caráter de Deus unidos, né? Quem sabe precise lutar contra isso, né, durante toda a vida. Infelizmente, é algo difícil de se falar, né? Mas, quem sabe, assim como cada um de nós temos outras coisas para lutar durante toda a nossa vida, né? Inclusive, recentemente, eu descobri, não que recentemente isso já aconteça, mas nós temos um projeto da Igreja Adventista chamado Amizades Verdadeiras. E esse projeto basicamente aborda esse cuidado, essa preocupação, apoio, ajuda a essas pessoas que são homossexuais e que entenderam que esse não é o plano de Deus e vivem uma vida de luta, né, contra a prática homossexual. Entendendo que isso não é o que Deus quer para nós, que não é a vontade dele, essas pessoas, então, decidem lutar contra isso a vida toda. Então, esse projeto vem como um apoio, uma ajuda para essas pessoas, né, que agora, basicamente, vão ter que optar pelo celibato, né? E isso a gente já falou sobre o celibato em lições anteriores aqui, e a gente viu que o celibato é um dom, né? Nem todas as pessoas conseguem ser celibatárias. Algumas escolhem, outras não. Mas nesse caso da homossexualidade, esse projeto vem para trazer esse apoio mesmo, né? Sim. E dar toda essa ajuda para essas pessoas que estão nessa luta. E é muito legal a gente ver um projeto como esse dentro da nossa igreja, que está disposto a ajudar essas pessoas. Sim. Né? Tristemente, a gente olha para vários comportamentos cristãos por aí, de pessoas que humilham, de alguma forma, os homossexuais, né? E que
são extremamente violentas com essas pessoas, né? Discriminam fortemente essas pessoas pelo fato de serem homossexuais, né? E é muito reconfortante, até esperançoso ver esse tipo de projeto, que é totalmente o contrário do que a gente tem visto, né? Sim. São pessoas agora que se colocam ali com muita empatia, com muito amor, para cuidar dessas pessoas e para ajudar, para ser um ombro amigo mesmo nessa caminhada que vai ser difícil para eles, né? Sim. Assim como as nossas lutas. Talvez a minha luta não seja a homossexualidade, mas a minha luta, por exemplo, talvez seja a fofoca, que a gente estava comentando sobre isso agora há pouco, né? Sim. E como isso é difícil para mim, porque também não é plano de Deus, não é da vontade de Deus, e como talvez essa seja a minha luta. E a gente tem também o caso do alcoolismo, das drogas, né, dos vícios. Então, como essas coisas podem ser lutas para o resto da vida. Sim. E a igreja, então, traz esse apoio como contrária a todos esses posicionamentos que discriminam de alguma forma essas pessoas, né? Sim. É muito legal ver isso da parte da nossa igreja, né? É verdade, porque se existe algo que cada um de nós gostamos, apreciamos, é nos sentirmos abraçados, apoiados. Com certeza. E não importa se essa pessoa ela tem essa tendência homossexual. Né? Ela pode ser abraçada, apoiada pelos membros da igreja. A gente precisa ter esse olhar, esse afeto. Né? É mais ou menos como Deus faz. Né? Ele odeia o pecado, mas ele não deixa de amar o pecador, cada um de nós, né? Então, apesar de não estar de acordo, né, com as práticas, não é nem a questão da tendência, né, com as práticas homossexuais, por exemplo, né, a Igreja Adventista ela não está de acordo com essas práticas. Porém, ela está sim aberta a receber pessoas homossexuais, porque Deus, ele enviou seu Filho para morrer por todas as pessoas, né? E dar esse abraço, né, estar aí presente para essas pessoas é algo muito importante. Ainda que, biblicamente, essa pessoa ela não esteja apoiada, digamos assim, para se manter em práticas homossexuais, né? Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho do que você falou, porque existem também práticas dentro da heterossexualidade que não são aprovadas por Deus. Exatamente. Né? Então existem, não é só a questão da pessoa ser homossexual e com certeza Deus não aprova. Existem também questões heterossexuais que Deus também não aprova. Exatamente. E que devem ser evitadas, que nós precisamos não realizar essas práticas, não praticar, não ter essas ações, esses comportamentos da mesma forma que um homossexual. Né? Exatamente. Então não é restrito somente a eles, não. E aí os heterossexuais podem fazer o que quiserem, né? Não. Muito pelo contrário. Existem regras para nós, como seres heterossexuais, e também para os homossexuais. Exatamente. Né? E é muito legal ver isso da nossa parte. É uma luta mesmo, a gente vê como é difícil as pessoas entenderem essa questão do amor. Sim. Né? Nós como seres humanos pecadores, erramos, envergonhamos a Deus o tempo todo, porque é da nossa natureza, mas Ele nos entende e nos ama dessa forma. Por que não amar essas pessoas também, né? Porque elas não são dignas do nosso amor, do nosso respeito, só por conta de serem homossexuais, né? Isso é absurdo. Né? Na verdade, é uma questão de mudança só de pecado, né? Porque eu tenho o meu, você tem o seu. Né? Exato. E não deixa de ser pecado. Exatamente. Né? Quem sabe é uma questão de nos auto-observarmos um pouquinho mais e a gente vai conseguir amar mais os outros, né? De ver quanto Deus nos aceita como nós somos, cheios de falhas, e a gente vai ser capaz de aceitar mais as outras pessoas, porque elas precisam dessa aceitação para elas poderem continuar a caminhada delas também. E precisam do nosso apoio também, né? Sim. Assim como nós precisamos da ajuda de outras pessoas nas nossas dificuldades, essas pessoas também precisam da nossa ajuda no caminhar delas também, no enfrentamento dessas lutas. A lição traz uma frase aqui muito legal. Os cristãos não são chamados a desprezar aqueles que se sentem atraídos pelo mesmo sexo, mas a recebê-los e encorajá-los enquanto buscam viver uma vida cristã moralmente pura. Como devemos fazer com qualquer outra pessoa que luta contra qualquer outro tipo de pecado, contra outro impulso pecaminoso. Né? Então nós não devemos tratar diferente os homossexuais, como nós vimos
muito isso acontecer, né? Nós não devemos tratá-los diferente por conta desse pecado deles, porque todos somos pecadores. Sim. Um pecado diferente do outro, mas não deixa de ser pecado. Isso que você comentou é perfeito. Nós não devemos, de qualquer forma, denegrir essas pessoas, né? Humilhar essas pessoas, até mesmo enxergá-las, como a gente viu aqui exemplos das mulheres que são inferiorizadas, né? E até hoje carregam essa imagem inferior ao homem. Nós não devemos também inferiorizar essas pessoas que têm essa predisposição ao homossexualismo ou que também se autodefinem como homossexuais, né? Muito pelo contrário, nós precisamos amar essas pessoas, assim como Deus nos ama, e entende que nós somos pecadores e principalmente nos perdoa de tudo aquilo que nós fazemos de errado, né? Verdade. Pode ser um pecado diferente, mas não deixa de ser pecado. E nós também precisamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, assim como essas pessoas, né? Nós não somos diferentes deles. Exatamente. É isso aí. Como que tem sido a tua vida com Deus? Deus deseja que nós vivamos num ambiente mais seguro e confortável, que é o nosso lar. E o nosso lar, ele deve ser o símbolo do lar celestial. A nossa casa deve ser um exemplo de como é o céu, né? Então, como tem sido os pensamentos que você tem aprendido, as ideias que têm sido repassadas a você? Sempre... às vezes lá na minha casa, a gente está conversando sobre alguma coisa e aí surge alguma dúvida, né? Será que tal coisa é certa ou é errada? Ou o que será que Deus pensa sobre isso? E basicamente, as respostas estão na Bíblia. A gente deve ir, então, até a Bíblia para descobrir isso, qual é a vontade de Deus, né? Sim. E quando nós nos colocamos e buscamos entender o que Ele espera de nós aprendemos muitas coisas. E podemos, então, nos pautar e, principalmente, buscar estarmos mais semelhantes e sermos mais semelhantes a Ele. Já que fomos criados à sua imagem e semelhança, com características diferentes, com propósitos diferentes, podemos também, cada dia mais, um processo de santificação aí é o nosso papel em relação ao nosso relacionamento com Deus, né? Sim. Precisamos crescer nisso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Rosana, por favor, deixa seu último conselho aos nossos amigos que nos ouvem. Você estava aí falando, né, agora no final, e eu estava pensando, nós precisamos sempre de um padrão, né, para nós nos compararmos, de um padrão para seguir, para saber o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que não é, né? E esse padrão está aqui, é a Bíblia, né? Para nós sabermos como lidar, né, com o sexo oposto, como nos enxergarmos, né, como homem, como mulher, como seres humanos, como guiar a nossa família, como sabermos o que está correto, o que não está. Deus deixou um padrão, né? E esse padrão é a Bíblia. Então, se nós seguirmos o padrão, né, o manual de instruções, a gente não vai ter problemas, né? Porque quem deixou foi o Criador, né? O que nos formou. Ele deixou o manual de instruções. Então, se a gente quer ter uma vida mais feliz, é só seguir o manual de instruções. Basta ver. Se você tem um aparelho, você compra um aparelho novo em casa e quer colocar para funcionar sem ler o manual de instruções, facilmente você queima o aparelho, estraga, né? Então, para ter longa duração, né, uma vida feliz, apesar, né, do mundo difícil no qual vivemos, existe um padrão, e esse padrão é a Bíblia. Isso aí. Pessoal, vamos sempre nos lembrar que o nosso Deus é o Deus perdoador, misericordioso, que apesar de não merecermos esse amor, Ele ainda nos ama incondicionalmente. E nos é estendido também a bênção de poder abençoar outras pessoas com esse mesmo amor. Que possamos ser mais parecidos com o nosso Deus e amar mais as outras pessoas antes de julgá-las, antes mesmo de colocar
um nível no pecado delas que possamos olhar para nós mesmos e entender que as nossas falhas, os nossos erros são perdoados pelo nosso Deus. Sim. Por que não fazer isso com as outras pessoas também, né? Por que não olhá-las também de forma mais amável, de forma mais respeitosa? E assim nós seguimos em frente na luz de Cristo. Nós chegamos ao fim do nosso episódio e agradeço muito, Rosana, por ter aceitado estar conosco. Foi uma bênção. Obrigada por ter nos ajudado a entender melhor todas essas questões que temos vivido e temos visto muito por aí, né? Então, Sim. Nós precisamos estar preparados também para conhecer essas pessoas, para entendê-las e principalmente para amá-las. Que Deus te abençoe. E é isso aí, pessoal. Estaremos juntos em mais um episódio, então fiquem ligados. E se você está chegando agora, se você ainda não viu os episódios anteriores, ou também está interessado em entender um pouco melhor sobre esse assunto da sexualidade, existem outros episódios que já foram postados e vai aparecer um card aqui em cima daqui a pouco e você pode clicar nesse card e ver os episódios anteriores sobre esse tema da sexualidade e também a temporada anterior falando sobre a aliança de Deus com o seu povo. Então, fique ligado e nós voltamos com o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau!